Então, nós vamos falar hoje sobre doenças e sintomas na visão sistêmica, né? E nós trouxemos aqui um super especialista, o professor Luciano Alves, do Instituto ILA. O professor Luciano tem uma grande experiência de muitos anos, né? Então, para nós é uma satisfação, né, Edson? Estar com o professor é uma grande honra, né? Tê-lo aqui conosco. É uma parte da minha história que eu aprofundei e tive o movimento de buscar, através da minha prática de experiência, compreender melhor processos relacionados à saúde e doença, né? E a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre a perspectiva sistêmica de saúde e doença, que é um movimento mais complementar, digamos assim, dentro daquilo que a gente conhece como possibilidade de compreender sintomas e doenças, e compreender também o que adoece de verdade a gente, né, dentro da perspectiva sistêmica, as principais soluções, talvez um exercício, se vocês foram bonzinhos, fazendo perguntas. Isso, né? Isso mesmo. A gente pode fazer um pequeno exercício para que vocês possam exercitar esse campo de sentir no corpo esse movimento mesmo, de como que funciona isso, né, dentro da perspectiva sistêmica. E eu venho da área de saúde, eu sou formado em psicologia, com especialização em neuropsicologia, acupuntura, medicina germânica, algumas dezenas de cursos que eu fiz, mas eu me apaixonei pelas constelações familiares, é uma perspectiva muito profunda na minha vida, porque eu sou uma pessoa antes das constelações e uma pessoa depois das constelações, eu sempre falo isso porque isso é uma verdade para mim. E eu pude aprender mais sobre eu mesmo, né? Sobre mim mesmo, no sentido de como que eu olhava para as minhas relações, né? Dentro de uma perspectiva mais infantil, e fui aprendendo a olhar para as minhas relações dentro de uma perspectiva adulta, né? É uma grande jornada, na realidade, que faz toda a diferença quando você sabe e reconhece a importância desse movimento como experiência, né? Eu percebi nas tuas especializações ali que você buscou muito áreas da saúde, uma hora física, outra hora mental, né? E o espiritual também. Quando que você sentiu essa necessidade de buscar é como se buscasse uma cura para alguém? Todo o movimento de pessoas que trabalham na área de saúde, elas têm uma dinâmica que eu aprendi na minha própria experiência, que é: vou buscar algo para curar alguém. Né? Até compreender que eu não estava, na realidade, dentro dessa perspectiva de curar alguém, a necessidade de autocura, né? De compreender aspectos emocionais que geravam em mim sintomas de ansiedade, geravam em mim sintomas de hipertensão, por exemplo, né? Geravam em mim aspectos relacionados à gastrite. Então eu fui começar a pesquisar isso quando eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, medicina germânica, e fui compreender que, basicamente, quando a gente olha para um sintoma e uma doença, a gente está falando de um aspecto emocional inconsciente gerando sintomas e doenças. Materializado. Exatamente. Eu vou falar como é que funciona isso, de onde a origem de sintomas e doenças, né? Então, eu fui em busca de respostas para mim mesmo, fui em busca de respostas para pessoas próximas a mim, que desenvolveram também sintomas e doenças, para compreender origens relacionadas a essa temática, porque dentro da psicossomática, por exemplo, a gente sabe que existe sintomas e doenças e a descrição disso, né? Isso é uma parte do processo. Para além da psicossomática, a gente traz a perspectiva de conectar sintomas e doenças a aspectos sistêmicos, ou seja, a forma como cada um de nós se relaciona a partir do nosso processo infantil, basicamente de 0 a 7 anos, com o sistema que nos deu a vida. Então, quando eu comecei a compreender e fazer correlações dessa parte, eu pude, de alguma forma, trazer para mim, primeiro, eu achava que era para o outro, né? Mas para mim também a possibilidade de compreender quais eram os principais emaranhamentos que eu estava conectado e que geravam em mim determinadas dores emocionais, que geravam dores no corpo, que geravam uma série de fatores dentro do processo de saúde e doença, né? Então foi essa busca por compreender uma área vasta, muito grande, porque eu tenho catalogado mais de 1.200 sintomas e doenças relacionados a processos
sistêmicos, ou seja, a lealdade que a gente desenvolve, o processo que a gente acaba aqui trazendo como uma perspectiva de conexão com a dor, né, do sistema maior, e a gente acaba somatizando no corpo essas impressões. Na realidade, sintomas e doenças nada mais é do que estarmos fora do nosso lugar, dentro do nosso sistema. É por isso que o mesmo sintoma, a mesma doença, ela tem raízes diferentes, porque depende muito de como você está para o seu sistema, né? Sim. A gente fala da perspectiva de função pai e função mãe, né? A gente não fala da biologia especificamente, existem sintomas e doenças que são gerados por aspectos biológicos, genéticos, por exemplo, mas aspectos também emocionais que geram sintomas e doenças. Então, a gente fala que existem raízes, ou seja, matrizes que são desencadeados sintomas e doenças pela relação com a função pai, e matrizes e raízes de doenças que são relacionados na relação com a função mãe, e um terceiro movimento que é essas duas conexões, por exemplo, de pai e mãe dentro do processo de sintomas e doenças. Por exemplo, a psicopatologia bipolaridade é um processo que vem da função pai e da função mãe ao mesmo tempo. Hipertensão é um processo gerado pelo movimento da função pai. Aspectos relacionados ao aparelho digestivo da gente, função mãe. Mas ambos acabam se cruzando, influenciando um e outro, né? A lateralidade do cérebro, por exemplo, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do corpo controla o lado direito do corpo, né? Na medicina chinesa, o lado direito ele é masculino e o lado esquerdo feminino. Para a perspectiva sistêmica, por conta da bilateralidade do cérebro, né? Da lateralidade do cérebro, a gente fala que as dinâmicas geradas do lado direito do corpo é relacionada à função mãe, por conta o lado direito do corpo está relacionado à função pai. Consequentemente, o lado esquerdo do corpo, a função mãe, que é inverso dentro da perspectiva da medicina tradicional chinesa, por exemplo. Né? Eu lembro de uma aula que eu fiz contigo, que você comentou que tudo que pegava daqui, né, dessa parte aqui nossa de sistema reprodutor, de digestivo até a boca, era mãe. Isso, né? Sim. Eu lembro que você comentou... Vamos lá. O aspecto relacionado abaixo do umbigo tem a ver com a criança, ou seja, sintomas gerados na relação dessa criança interior nossa, né? Na verdade, é uma história, vou falar também sobre isso, é uma história que a gente conta. As doenças relacionadas a aspectos da sexualidade, aparelho reprodutivo, está relacionado à dor da criança ferida. Do ato de mastigar ao ato de evacuar, relacionado à função mãe. E os aspectos da cabeça, ou seja, os aspectos neurológicos, de uma forma geral, a função pai. A gente divide isso dentro de uma perspectiva de 3. A não ser que seja uma dor de cabeça hormonal, daí é mãe, né? Não necessariamente é mãe. Por exemplo, dor de cabeça, de uma forma geral, é excesso de mãe na cabeça. A cabeça é como se fosse a casa do pai. Ok? E aí, esse pai ausente, esse pai excluído, muitas vezes vai trazer para as pessoas dor de cabeça. E depende do lugar que dói. Por exemplo, se for lateral, é vesícula biliar. Então, é dificuldade de tomar decisões, tipo, se eu for na direção do meu pai, como minha mãe vai ficar? Então, lateral, né? Se for no topo da cabeça... É porque tá caindo as fichas, né? Não, eu só ia falar, pessoal, peguem a sacolinha para colocar as fichas, tá? Porque ela começa a cair no chão, um monte de ficha. Se a dor de cabeça for aqui na região do topo da cabeça, por exemplo, é fígado. Né? E é por raiva. Quer dizer, eu quero ir na direção do meu pai, mas eu não consigo ir na direção do meu pai. E a dor aqui, ó. Essa dor bexiga. Nuca. É bexiga. Tem a ver com bexiga, tem a ver com o processo de liberação de aspectos emocionais que muitas vezes a gente gera uma contenção, a gente retém. Né? Então, vai depender muito do lugar da cabeça e a intensidade da dor de cabeça, mas geralmente a base é excesso de mãe e preocupação com a mãe na casa do pai. É um pai geralmente excluído, é um pai que não é lembrado, é um pai desconhecido muitas vezes, é um pai mais fraco, por exemplo, em outros sistemas, e que isso faz com que as pessoas
desenvolvam essa tendência a terem dor de cabeça pela perspectiva sistêmica, tá? Que quando a gente fala da perspectiva sistêmica, ela é complementar ao processo da alopatia, da medicina tradicional que a gente conhece, não substitui, tudo que a gente fala aqui, fique claro, né? Não substitui médicos, não substitui que eu vejo medicina, medicação e não substitui a psicoterapia, tá? É importante deixar claro esse movimento. Assim, muito importante que o pessoal observe, quem está nos assistindo agora, o quanto é um assunto vasto, o quanto a doença não é uma coisa só, o quanto precisa ser investigado mais a fundo, né, Luciano? Porque às vezes não, cabeça é isso. Não é só isso. Não é só isso, né? Conjunto. É um conjunto, depende onde que é a dor, né? Depende em que ponto, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve um tratamento para alguma doença. Não é só uma questão a ser tratada, são várias, né? Vários pontos a serem observados, né? Como neuropsicólogo, eu sempre vou primeiro pela perspectiva biológica. Consequentemente, a perspectiva biológica, nós somos seres que sentimos emoções. Essas emoções, quando não estão claras, elas geram sintomas e doenças, né? E quando a gente vai lá para a origem de sintomas e doenças, a gente vai perceber que a gente passa por um processo de construção biológica, que é um aprendizado na realidade, onde a célula espermatozoide fecunda a célula óvulo e vai gerar um terceiro aspecto, que vai gerar uma multiplicação celular e vai gerar um ser, né? É uma história que vem compactada nessa célula espermatozoide, é uma história que vem compactada nesse óvulo, que juntos vão formar uma terceira história. Mais a história que você vai construir da sua individualidade nesse meio termo, né? Só que tem um detalhe, a gente passa basicamente por 4 fases essenciais: concepção, gestação, nascimento e socialização primária, principalmente de 0 a 7 anos. É uma fase muito instintual, distinto, não de consciência da experiência, ou seja, o cérebro, biologia, ele vai aprender por estímulos, né? Simplesmente vão começar a criar as redes neurais, e essas redes neurais vão ativar determinadas partes do cérebro, ali começam os primeiros aprendizados, é a base dos primeiros aprendizados, consequentemente a base dos primeiros sintomas e doenças. E é uma fase que você não tem consciência da experiência, ou seja, você passa pela experiência, mas você não tem consciência se aquilo é bom ou não para você. Você vai sempre reagir de forma instintiva. É o cérebro reptiliano. Sim. Ativado, né? É o cerebelo ativado, é o sistema da amígdala ativado, que dispara hormônios imunossupressores como cortisol e adrenalina, pelo movimento da intensidade do estresse. Agora imagina você que você está dentro da barriga da mamãe, nessa conexão emocional com ela profunda, onde ela está gerando uma série de hormônios, e você está se alimentando também desses hormônios, produzindo seus hormônios, e essa confusão é o que gera, muitas vezes, sintomas e doenças. Ou seja, é a base dessa experiência biológica dentro do processo de crescimento. Então, por exemplo, 6 meses de idade, você está lá no seu processo de experiência e você lá é o 6º filho, você tem uma mãe que diz, caramba, mais um filho desse homem, ou ela vai dizer, você chegou numa hora imprópria, ou qualquer coisa parecida nesse sentido, né? Ela é humana e por conta de todo um processo de experiência de vida, ela passa a ter esse nível de experiência. A criança não entende. Ela vai hormonalmente informar isso para a criança vai aprender algo, por isso que o vínculo com a mãe, essa díade com a mãe, ela é muito profunda, né? Por isso que todos os teóricos da psicologia, a maioria deles mete pau na mãe, por conta desse vínculo que é biológico, né? Que é visceral nesse sentido. E esse aprendizado, ele se torna, muitas vezes, uma possibilidade de continuar a história, ou seja, esse crescimento dessa criança vai passar por esse crescimento, e ela vai levar esse aprendizado como se fosse algo dela. E também tem a perspectiva de uma forma contrária, né? Eu já vi, é o 6º filho, né? No caso que eu presenciei, ele era o 4º, o 5º filho,
tava tranquilo. Então, tipo, e a pessoa nasceu com aquele sentimento de abandono, de rejeição. Mas é que tava tranquilo. O que tinha que passar já passou com os outros, né? Não era mais novidade. Às vezes essa pessoa ela cresce dentro de um contexto familiar onde ele não vai dar trabalho nenhum, porque a mamãe precisa cuidar das outras crianças mais novas. Ela já cresce com um nível de independência muito grande, mas cresce com a sensação de quê? Rejeição, abandono. E aí o que ela vai fazer? Vai buscar relacionamentos, ou onde ela vai abandonar ou rejeitar, ou vai ser abandonado ou rejeitado. Depende. São dinâmicas diferentes. É fantástico. E voltando ao princípio da biologia, de origem, sintomas e doenças, você começa a perceber, por exemplo, com 6 meses de idade, a mamãe passa por um processo, seja qual for, que eu descrevi anteriormente, a criança não entende isso, e naturalmente, quando é uma emoção muito mais forte, geralmente a parede uterina ela fica fria, para de circular sangue, porque o sangue vai para outras extremidades. E quando fica frio, naturalmente o que acontece? A criança se encolhe, é o que a gente vê dentro de imagens da barriga da mamãe, né? Encolhe. Encolhe por quê? Porque gera uma sensação de frio. E essa sensação de frio vai gerar uma sensação já da matriz, rejeição e abandono, por exemplo. Né? E aí, muitas crianças já vai desenvolver, nessa fase uterina, o que a gente chama de personalidade esquizoide. São pessoas que têm níveis são mais intelectuais, mais magras, mais altas, mais brancas, usam óculos, né? Têm uma característica muito fria de lidar com as emoções. Todos nós, na verdade, temos um pouco desses princípios de personalidade, né? Com o movimento. Então, esse campo ele é incrível porque olha como a gente começa a desenvolver sintomas e doenças dentro dessa perspectiva que a gente trabalha. Então, é incrível porque você começa a correlacionar isso como foi a sua relação emocional com a sua mãe e, consequentemente, com seu pai. Nossa, vocês viram que ele tem muito para entregar, né, gente? Vamos aproveitar. Luciano, eu não sei se cabe aqui agora, se tu achar que não, a gente deixa isso para um outro momento. Sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Se você puder falar algo sobre isso agora ou num outro momento, o que você preferir. Então, vamos lá. É muito comum, de cada 8 mulheres no mundo, isso é uma estatística de pesquisa, uma mulher tem uma gravidez gemelar. Né? Traz essa perspectiva de fecundação nesse sentido. Às vezes um óvulo vai Tu sabe que eu ouvi incorporar outro. A primeira vez no Congresso de Direito Sistêmico. Lá eles falaram em torno de 80% das gestações. Eu achei um número bem expressivo. É porque assim, né? nascem no mundo mais homens do que mulheres. Ok? Mas chega uma fase que os homens morrem mais do que as mulheres. A fase mais é natural. Os homens vão para a guerra, os homens vão para o mundo. É o nosso equilíbrio natural, né? É o equilíbrio natural do processo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a perceber que existe na biologia um sistema totalmente orgânico e natural. A gente não sabe de verdade quantos óvulos desceram, quantos óvulos foram fecundados, se esse processo, um óvulo foi encorpado a outro óvulo, na multiplicação celular, se aquele processo ele foi unicelular ou foi com 2 óvulos, como são dois gêmeos, e um nasceu, o outro não morreu, o outro morreu. Na constelação familiar, muitas vezes a gente consegue detectar essa possibilidade, porque a gente não está... Geralmente, a maioria das mulheres vão detectar gravidez depois de um período que já aconteceu essa fase. Né? Então, esse campo de experiência é incrível porque mostra que a gente não tem informação disso. E o quanto isso interfere na vida das pessoas. Muitas pessoas que desenvolveram depressão, por exemplo, desenvolvem depressão, um dos aspectos da depressão é gerado por essa conexão com o gêmeo remanescente. Por exemplo, essa região uterina é a região que tem muita célula e tem muito sangue, né? Vai uma acidência de sangue e célula muito grande. Consequentemente, tem uma memória celular ali, né? Ali, se já teve uma perda, ou qualquer que seja o movimento que aconteceu, isso traz uma informação que aquela criança que está nascendo e se desenvolvendo ali, ela vai absorver aquilo como uma possibilidade de dizer, sou eu. Né? E aí vem o que a gente chama de lealdade invisível desse campo de experiência, que fala sobre a perspectiva de que muitas vezes
a criança nasce com aquela intenção daquela experiência, né? Muitas vezes é um segredo para a mamãe, porque a mamãe não sabe, ou até ela sabe que perdeu um filho, mas é um segredo para ela, ou naquela época muitas mulheres vão dizer assim, não, perder filho é natural. É que, no caso do gêmeo, ele nem a maioria das mulheres nem sabe, não sabe, porque ele exatamente. não desenvolve, não desenvolve só, né? exatamente. A própria placenta absorve. A vesícula aparece, mas o feto, né, não desenvolve, a criança não desenvolve. Isso, e aí, às vezes, isso é encorpado por um outro sistema. Isso acontece antes da terceira semana, quarta semana de gestação, isso nem aparece exatamente, no ultrassom. Exatamente, Eu tive a partir caso, da terceira, quarta semana. Eu digo que eu fui feliz em saber, né? Porque eu tive um caso de uma cliente que viu. Ela teve uma cólica ruim, né? E fez um ultrassom por fazer, para ver se não tinha nada. E descobriu a gestação gemilar. Aí, nossa, foi uma surpresa e tal. Dois saquinhos gestacionais, dois saquinhos. Né? Isso na terceira ou quarta semana ali. E daí ela foi para casa e tal, daí como fez o pré-natal, tudo encaminhou. No ultrassom seguinte, ela foi lá, tinha só um. Aí o médico olhou para ela, não, mas isso é normal. Exatamente. O médico. E ela assim, nossa, com dois, aquilo na cabeça chegou, não, mas só tem um. Exatamente. Ela sentiu aquela decepção. Exatamente. Mas pro médico tava tudo certo, né? É raro isso acontecer da mãe ficar sabendo, porque normalmente se faz ultrassom depois da 8ª semana, né? Imagina que aquela criança que nasceu, ela vai carregar aquela impressão. Sim. Né? E muitas vezes o processo, que é o sentimento da mãe. Sim. E muitas vezes ela vai ficar leal àquele sentimento da mãe. E muitas vezes ela vai desenvolver uma intenção positiva, vamos chamar de positiva, mas infantil, de querer diminuir a dor da mãe. E vão ser pessoas que vão estar conectadas à dificuldade com prosperidade, relacionamento afetivo, dinheiro, essa correlação por essa lealdade. E uma sensação de abandono, né? A sensação de abandono, que falta algo. Falta algo. Eu tive isso, eu tenho, eu perguntei porque eu sou. Eu também sou. Também sou. Quando eu descobri isso, foi muito interessante porque eu tinha compulsão alimentar. Não era algo grave, porque eu não tinha sobrepeso, mas eu tinha. E aí descobri numa constelação individual, assim, que fui fazer, nem lembro porquê, apareceu. Foi muito... É impressionante como é profundo isso a nível de alma, porque até então eu não sabia como que eu me emociono tanto e me toca tão profundamente saber que eu tinha uma irmã gêmea. Sim. E a partir daquilo, depois de uns 3 meses mais ou menos, eu notei que eu emagreci. Eu emagreci uns 5, 6 quilos, assim. Eu disse, como assim que eu emagreci, né? Aí eu me dei conta que eu não tinha mais compulsão. Né? Então, como influencia tudo que a gente viveu ali desde o início da concepção, né? Pessoas que compram várias coisas iguais, por exemplo, pessoas que têm níveis de compulsão alimentar, pessoas que têm dificuldade de tomada de decisão, escolha, por exemplo, elas estão conectadas a essas informações que muitas vezes são segredos. A gente está falando da questão dos efeitos para quem nasceu. Para quem nasceu. Mas para o casal também, né? Por casal também. Os pais também. Esse que eu atendi, essa moça ali, ela e o marido estavam com sérias dificuldades de relacionamento, inclusive se separaram, né? Só que ela não entendia o que aconteceu, porque eles se amavam, era um amor de muitos anos, e de repente, do nada, esfriou. Foi logo a partir do nascimento do filho. Porque a mãe passa a olhar para o filho morto, né? Exatamente. Como alma, né? Às vezes ela olha numa perspectiva de alma, não de uma perspectiva consciente. Por isso que os filhos estabelecem essa conexão e olham para aquele lugar que a mãe não olha. Daí eles criam um campo de lealdade e vão viver aquela emoção como se fosse a emoção deles. Né? É uma linha de passo a passo como isso acontece, como isso se processa. Né? É complexo, pessoal. Assim, a explicação é complexa, mas quando você tem, ou você constela um sintoma, você tem um sintoma, algo pertinente, algo que incomoda, vai e constela. O que tem por trás disso, a constelação mostra e não é difícil de compreender quando você constela. É difícil de compreender um pouco a explicação. O que a gente ouve assim, mas eu já constelei e nunca tinha aparecido isso. Mas aparece quando tu está pronto para olhar, né? Uma constelação familiar aplicada a sintomas e doenças, ela tem uma intenção, digamos assim. Ela olha especificamente para a parte da pessoa que desenvolveu sintomas e doença que está leal a algo dentro do sistema. Leal ao quê? Geralmente a excluídos. Sim. Tudo aquilo que foi excluído do sistema. Né? Ela tem uma intenção que é diminuir a intensidade da emoção
geradora de sintomas e doenças. Né? Então, diminui gradativamente. Por quê? Porque fazer uma constelação é a oportunidade de voltar um pouco mais a cada movimento que você faça para o seu lugar. Quando a gente está em nosso lugar, é a única garantia de cura, ou seja, saúde vem quando estamos no nosso lugar pela perspectiva sistêmica. Ok? E quando a gente fala de saúde e doença, o que estabelece essa diferenciação é que adultos, dentro do nível de alma, eles têm uma saúde melhor do que adultos que têm um nível de alma de conexão infantil. Mas a maioria do tempo a gente está na criança, né? A maioria do tempo a gente está na criança. Adultos somos, dentro de uma perspectiva que não sabemos lidar com assuntos de gente grande, consequentemente vamos adoecer. Vamos gerar mais estresse, mais ansiedade, mais sintomas diversos. Vamos trazer essa informação para o corpo e, consequentemente, adoecer. Olha só que interessante, ontem eu conversando com uma senhora que está com problemas de saúde, principalmente saúde emocional, né? Então, crise de ansiedade, depressão e dores de cabeça há muitos anos, né? Aí eu conversando assim, desde quando? Desde criança. E, como foi a infância e tal? O pai era muito agressivo, né? E batia muito, não era amoroso, enfim. E aí eu perguntei qual era o único momento que você sentiu cuidado do seu pai com você. Eu tinha muita dor de cabeça e quando eu tinha dor de cabeça, o pai entrava no quarto e perguntava, você tá melhor? E eu disse, era bom isso? Nossa, era muito bom. E aí eu só olhei e disse, até hoje você está esperando o seu pai entrar no quarto e te pedir se você tá melhor. Ela começou a chorar. Então, muitas vezes a gente mantém aquilo que fez ter um ganho lá na infância, né? A gente mantém pela vida toda. Exatamente. Muitas pessoas, elas adoecem, mantêm-se doentes porque é um ganho. É um ganho. É uma forma que elas têm de serem vistas e amadas, né? Protegidas, cuidadas. Esse universo, vocês perceberam que ele é imenso, né? Mas vamos botar lá na fase, nas 4 fases, que eu chamo de 4 fases essenciais. Concepção, a qualidade da concepção, ou seja, a qualidade emocional que o teu pai biológico e a tua mãe biológica estabeleceram no movimento da concepção, isso faz muita diferença. Dentro disso, a qualidade do que você recebe da história, que é um movimento que vem através da célula, ou seja, da memória celular, né? Está conectado a isso também. Eu vi uma expressão hoje, os programas que você recebe. Os programas que você recebe. Exatamente, que não deixa de ser um programa, né? São HDs que a gente vai estabelecendo, que já vem prontos, e o outro um HD vazio, que você vai pegar essas 2 coisinhas aqui e formar o seu, né? Eu falo que a gente já nasce lascado. Verdade. A gente já nasce com essa história de lascado, porque é um universo de possibilidades de histórias que é contado através da memória celular. Sim. Depois vem a segunda fase, que é essa fase da gestação, como foi a sua gestação, ou seja, cada mês de gestação, levando em consideração os 9 meses, tem uma característica sistêmica que eu estudei. Eu comecei a desenvolver esse campo de percepção, por exemplo, vou falar dos 3 primeiros meses. O primeiro mês a criança está muito no núcleo de alma do pai. Porque é algo que está em processo, ainda é algo que está sendo desenvolvido no campo da experiência daquela criança, né? Está no universo das emoções do pai. Até porque, se você analisar biologicamente, ela acabou de chegar ali. Acabou de chegar, ela ainda nem... Ela existe porque foi concebida, mas é algo ainda a se desenvolver, assim como é o aspecto da função pai na perspectiva sistêmica, né? O segundo mês de gravidez, por exemplo, traz muito a criança para o núcleo emocional da mãe. É quando ela começa a gerar um nível de conexão com a mãe, né? Com o princípio da mãe. Ela pega essa força do pai, traz para a consciência da mãe. É a mesma coisa, no espermatozoide é que vai na direção do óvulo. Então, essa força do pai vai fecundar a vida. E o terceiro mês é quando a criança cria a matriz dessas 2 forças no campo da experiência dela. É por isso que muitas mulheres, nos 3 primeiros meses, perdem muitos filhos. Por conta desse movimento emocional inconsciente que faz com que ela inconscientemente estabeleça o movimento de não quero que você venha para o mundo. Olha que louco, né? Por que acontece isso? Por mais que ela diga eu quero um filho,
é muito comum isso, existe uma parte dela que diz, não estou preparada, eu não me sinto uma mãe suficiente porque eu não tive uma mãe suficiente. A minha criança interna foi muito ferida, consequentemente eu não sei cuidar de uma outra criança ferida. Ela tem dúvidas com relação ao companheiro também. Tudo, é um universo de né? possibilidades. Né? Ela pode estar projetando no companheiro uma dor relacionada à forma como ela se relacionou com o pai. Então todos esses aspectos fazem com que os 3 primeiros meses haja muitos abortos. Provocados e espontâneos. Muita gente não fala de aborto, né? É um tabu, digamos assim. Sim, verdade. Mas é um campo de experiência profundo. Eu agora, recentemente, a minha esposa passou por um processo de aborto orgânico, natural. O feto não desenvolveu, né? Isso gerou um nível de dor muito grande, porque geneticamente DNA ele não se desenvolveu e parou de crescer e teve que fazer um procedimento chamado AMIL, que é uma técnica mais nova em relação à curetagem, e que foi muito doloroso, né? Tanto biologicamente para ela quanto emocionalmente para a gente. Então esse campo é incrível, porque ninguém fala de... Obrigado por compartilhar, né? Porque ninguém fala de aborto, tem que trazer isso à tona, né? É muito profundo, assim. Nós tivemos 4, né? Que nós também não ficaram, né? E o último que nós tivemos foi muito impactante para nós dois, fazem uns 2 anos, porque veja bem, eu sou consteladora, eu trabalho com constelações desde 2016. Eu não quis olhar. Como assim que eu tive um aborto e eu fiz de conta que a vida só seguiu? Sim. Como pode isso? Quando eu me dei conta, mais de 6 meses depois, que eu não olhei, que eu não integrei, que eu não dei nome, que eu não fiz nada. Como assim? Eu olhava para ele, como assim que nós fizemos isso? Eu sabia, e eu adoeci profundamente nos 6 meses seguintes. Então, como dói olhar a perda de um filho, né? E foi um aborto espontâneo, de uma gravidez não planejada, e mesmo assim, a nível de alma, assim, como aquilo foi profundo para nós dois, assim, como eu adoeci. Eu tive muitos sintomas e eu não sabia do que era. E eu tive colegas que me atenderam e diziam, Nádia, tu não passou por um aborto? Eu não sei, teria que ver, não sei o quê. E eu enrolava. Só que eu só me dei conta disso depois. E eu trabalho com isso. Né? Então é muito inconsciente essas dinâmicas, assim, porque dói olhar, a gente não quer, né? É o bom que nós não somos Jesus Cristo nem perfeitos desse lugar, né? A gente tem as nossas demandas, digamos assim, mas que fica mais fácil, inclusive, lidar com processos como esse quando a gente está disponível. Não significa dizer que a gente, como constelador, é perfeito. Exato. Né? Eu só consegui me dar conta quando eu comecei a desenvolver a endometriose. Eu estava com início de endometriose e aí eu tinha muita dor, né? Fui no médico, fiz medicina germânica com uma colega, ela me disse que provavelmente era um aborto, uma hora a gente vê. Aí, muita dor, fui no médico, o médico tinha me pedido os exames quando eu tive o aborto, eu não tinha feito os exames, aí precisei fazer, fiz, levei, ele me falou, realmente, né, é por conta do aborto e tal, tem que fazer um tratamento, mas provavelmente vai precisar de cirurgia, pelo tamanho que estava o endométrio. E aí, me deu um tratamento hormonal lá, ele disse, mas vamos ver, isso aqui desse tamanho vai precisar de cirurgia. E aí voltei e não contei pra ele. Não falei, mas não foi intencional, eu não me dei conta daquilo. O doutor me deu um tratamento, vou ter que fazer. E aí, quando a gente deitou, e eu tava com crise de pânico, quando a gente deitou pra dormir, ele me disse, tu tá estranha. E eu, sei lá, tô normal. Desligou a luz, começou uma crise de pânico muito forte, faltou o ar assim, ele ligou a luz, e o que foi? Aí eu me dei conta. Aí eu associei a crise de pânico, a fala e tal, meu Deus, aí veio o choro, veio tudo, a gente fez o que precisava fazer, significou, enfim, né, incluiu, e contou pro nosso filho, o Vitor vai fazer 19, o Vitor tinha 17, e quando a gente contou pra ele, sabe o que ele disse? Ele disse, eu sabia. Daí ele disse, deu por quê? Ele disse, porque de um tempo pra cá tem um menino que vem falar comigo. E aí... Os amigos imaginários. Ele disse, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, esse menino vinha falar comigo. Então ele escolheu o nome e tudo. Aí, 6 meses depois, voltei no médico. Ele disse pra mim, eu não sei o que você fez, mas o teu endométrio tá do tamanho normal, não precisa fazer cirurgia. Então é fantástico esse conhecimento sistêmico, é fantástico a constelação e tudo isso, porque, claro, mesmo, eu sou humana,
Sim. Por isso eu não quis olhar a doía, Sim. mas pelo conhecimento sistêmico a gente conseguiu olhar um pouco mais rápido do que se Sim. não tivesse. Exatamente. Né? E quantas mulheres passam por isso? E quantas mulheres precisam de cirurgia? Né? A endometriose, ela, quando a gente olha pela perspectiva sistêmica, ela tem a ver com princípios de exclusão, ou seja, autoexclusão em ser mãe, em gerar filhos. E geralmente também são provocados por abortos, sejam provocados ou espontâneos, por exemplo. Então, essa parte inconsciente do medo, da insegurança, das dinâmicas aprendidas, como eu não quero ser mãe, porque eu tive uma mãe que não foi boa comigo, ou eu também não vou ter a capacidade de ser mãe. São várias as possibilidades e dinâmicas. Elas são motivadas do corpo como princípio, porque o corpo vai dizer assim, você não quer ser mãe? Ok, então vamos desenvolver endometriose. Isso é inconsciente. O corpo ele vai reagir a um comando de uma intenção que é maior do que aquela mulher que diz eu quero ter filho, mas inconscientemente carrega uma dor, por exemplo. Entende? Então é muito, muito, muito comum observar mulheres que desenvolveram endometriose, que por mais que elas digam, eu quero ser mãe, né? Tá dentro de um nível muito pequeno consciente, mas tem uma dor profunda que diz, eu não me sinto autorizada a ser mãe. Consequentemente, o que acontece? O corpo vai o quê? Reagir. Por isso surgem sintomas e doenças. E começa onde? Principalmente de 0 a 7 anos. Então, cada fase da uterina, por exemplo, voltando lá ao conteúdo, Estamos indo e voltando para poder explicar esse negócio direito. Tem essa perspectiva de uma correlação com o tempo da gravidez com uma dinâmica sistêmica familiar. Vem um terceiro aspecto, terceira fase essencial, que é o nascimento, ou seja, a forma como a gente nasce diz muito da nossa dor, da nossa dinâmica. Né? Eu nasci a fórceps e nasci de cesárea, né? Chamada naquela, nasceu a ferro, né? Eu nasci com a cabeça, eu estava com a cabeça aqui perto do coração da minha mãe, porque já não tinha mais líquido amniótico, passei dos 9 meses. O que eu estava fazendo aqui ainda? Né? Cuidando de quem? E aí, na minha história, eu tive um avô, pai da minha mãe, que morreu quando minha mãe tinha 9 meses. E a minha história foi de correlação de lealdade com a minha mãe. Olha só. Então, olha só como eu nasci. Eu não queria nascer. Eu preciso proteger a minha mãe. Preciso me conectar à minha mãe. O lugar mais quentinho que tinha era próximo do coração dela. Então, são tantas possibilidades e movimentos que parte para uma quarta fase. Socialização primária. Que é quando você começa a se socializar dentro de um campo de experiência. Mas percebam que essas 4 fases, elas são totalmente instintivas. Elas não são conscientes em hipótese nenhuma. Então, esse aprendizado faz com que você desenvolva-se a partir da segunda fase essencial, ou seja, segunda fase de socialização, que é de 7 a 14 anos, e depois a terceira de 14 a 21 anos, quando você vai para o mundo. Né? Ficou só uma dúvida, Luciano. Ali tu estava falando das fases uterinas, né? Sim. Tu falou até o 3º mês. Depois tem as outras fases. Tem, porque eu não vou contar, não vou dar o jogo para todo mundo, não. Mas assim, só dar um spoilerzinho aqui. Pela tua experiência, tu entende que em algum desses 9 meses, qual deles você percebe assim que talvez tenha mais influência? Tem algum ou é indiferente? Assim, de 3 a 6 meses é quando todo o corpo, né, biológico está formado. Basicamente está formado. É a fase onde você já começa a ter um nível de estrutura biológica, onde você tem essa perspectiva de dizer que essa fase é a fase onde você mais aprende, sem ter consciência disso, né, dentro do processo. Respondido. E cada fase tem uma perspectiva de olharmos dentro de uma leitura sistêmica. Nossa. Tudo que eu estou falando faz parte da minha experiência clínica, não significa que é a única verdade. Tá? É importante porque cada movimento ele traz uma perspectiva de ser diferente. Não podemos colocar isso dentro de uma caixinha. Sim. Né? A gente vai pegar essas informações e ver se faz sentido. Então foi por constatação empírico, né? de perguntar. Eu gosto de perguntar. E aí, como foi? Lembra como foi o seu 3º mês, o seu 4º mês? Você vai juntando essa conchinha de retalho e vai criando uma base que é apenas uma base. Por quê? Porque cada sistema vai desenvolver-se a partir dessa base e vai ter um destino totalmente diferente um do outro. Né?
Então essa é uma perspectiva que eu amo falar, porque é a origem de todos os nossos conflitos, traumas, sintomas, doenças, e isso é um aspecto biológico. Não adianta estabelecer um movimento de pensar por uma outra perspectiva, é biológico, porque ali há um aprendizado, e aquele aprendizado vai te trazer um comportamento. Esse comportamento, muitas vezes, você vai levar para o resto da vida e você vai atrair aspectos dentro das suas relações, dentro daquele aprendizado. Na realidade, sintomas e doenças é uma história. É uma história que você conta para você mesmo da sua própria história. Ok? A gente fala em criança ferida, mas a gente está falando de uma história que você viveu lá atrás. Não é uma criança ferida. Eu falo que é uma creche de você mesmo, multiplicado dentro de um processo chamado sintoma e doença. E eu quero dizer para você qual é a sua maior doença e o seu maior sintoma. É o fato de você estar fragmentado na sua história, né? Na história que você conta, que faz você se afastar dessa história da sua criança ferida. Então, esse é o maior sintoma e doença. Ou seja, quando eu me afasto é porque eu estou vivendo a história alheia do meu sistema. Né? Consequentemente, eu nasci apenas para viver o meu corpo, as minhas emoções e a minha saúde. Faz sentido isso? Quando eu estou carregando um sistema inteiro fora do meu lugar, consequentemente, o meu corpo vai dar curto-circuito. Não vai dar conta. E isso vai gerar um movimento de me afastar da minha criança, da história da minha criança. Porque ela é a única forma de cura que eu posso ter para estabelecer uma percepção diferente de mim mesmo. Fica a dica para vocês, tá? A criança, essa história que você conta, quando você se fragmenta, você simplesmente vai adoecer. Consequentemente, por quê? Porque você vai se afastar desse campo chamado você mesmo, que é a sua história. Né? Então, fica a dica para vocês. De forma simplificada, eu preciso aceitar a minha história do jeito que foi para ficar completa. Aceitar a minha infância, dizer sim a tudo como foi. Eu não usaria a palavra aceitar. Quando a gente usa a palavra aceitar, o cérebro te coloca no lugar grande. Aí eu aceito algo. A gente fala que, dentro da perspectiva sistêmica, de que a minha história não pode ser diferente. Consequentemente, eu desenvolvi, porque eu aprendi algo e desenvolvi um sintoma ou uma doença. Se conecta basicamente ao processo de se desidentificar da história que você contou para você mesmo. Ou seja, um sintoma e uma doença é uma história, mais nada. Cria um enredo e aquele enredo você vai contar para o resto da vida, seja consciente ou não consciente. Entende? Então, o cérebro ele gera um bloqueio quando fala aceitar. Aceitar como assim? Você é grande para isso? E outra coisa importante que a gente precisa compreender quando a gente olha para sintomas e doenças é o fato de que sintomas e doenças é algo muito grande. Você só adoece porque você carrega muitas coisas que é muito grande. Então, você precisa ter um lugar de se sentir pequeno diante de sintoma e doença. Não é desistir da cura, não estou falando isso. Eu estou falando no sentido de se olhar para sintomas e doenças como um princípio daquilo que inconscientemente você carrega como memória celular e faz com que você estabeleça um movimento de quê? De adoecer. Por uma lealdade. Que é uma lealdade invisível, né? Que é o chamado amor cego. Então, esse campo de experiência promove nas pessoas a necessidade de se reconhecer também diante de sintomas e doenças como pequeno. Eu sou pequeno diante daquilo que me adoeceu. Sim. Entende? Porque eu adoeci por algo muito grande. Então, por isso que quando, te cortando, desculpa, mas quando existe uma doença grave, por exemplo, não será uma constelação ou uma técnica terapêutica que vai curar, porque é muito grande. Né? Exatamente. Então, se a gente fala de uma dor de cabeça normal que todo mundo tem, que já é algo grande, né? Quanta coisa tem por trás disso? Imagina uma doença grave. Sim. Né? Muitas pessoas que, na minha experiência, que passaram por processos de constelação em fase terminal, por exemplo, de câncer, elas vieram com a ideia inicial de que eu soube que a constelação é milagrosa e que você é Jesus Cristo e que você pode salvar a minha filha, o meu filho, ou a mim mesmo, blá, 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 blá. Isso não existe.
Quem te contar isso é uma inverdade, ok? A constelação familiar, como qualquer outra abordagem, ela é complementar a um processo terapêutico e ela vai facilitar em algum nível, principalmente a nível de memória celular e emocional, uma mudança no padrão da sua emoção. Então, pessoas que estavam em processo terminal, por exemplo, que passaram por constelação, o relato foi: fiz uma passagem em paz. Sim. Passei, né, por essa fase, os familiares falam para mim, a mamãe, a vovó, o tio, o meu irmão fez uma passagem em paz. Sim, foi em paz. Nós vivemos porque isso. Porque o corpo, ele já não tem como mudar. Não tem como. Porque está lá, é crônico, cronificou. Está no físico, Mas de uma aquilo forma, que você né? falou, E se descobriu tarde. A pequenez diante de tudo que Exatamente. Isso é muito grande, tudo isso, né? Então eu olho para aquilo, eu reconheço aquilo e a gente viveu isso. Tu constelou o André uma semana antes de partir. Exatamente. E ele partiu plenamente em paz. Plenamente em paz, assim. Tanto que, assim, depois da constelação, 11 e pouco da noite, a mãe disse que ele estava tão alegre, tão feliz, que ele pediu ele queria amendoim, cri-cri, sabe? Tipo, ele foi pedindo coisas para ela, assim, e ele foi vivendo. Ele viveu os últimos dias dele muito feliz e em paz. Fazendo coisas que ele queria fazer e que foi possível, né? Então, a gente sempre fala também sobre isso, né? Que às vezes as pessoas buscam um milagre na constelação. E ela não faz isso, né? Exatamente. Mas ajuda muito no processo da passagem, realmente, né? Que a pessoa vai em paz. Romantizaram as constelações. Existem processos que não é constelação familiar, é qualquer outra coisa, menos constelação familiar. E é importante que você saiba aonde você está fazendo constelação familiar, com quem você está fazendo, busca informação para que você não passe pelo processo que a gente chama de retraumatizar. Não eu recebo muita gente que viveu a experiência de constelação familiar e que passou por processo de retraumatização. Então, é muito importante a gente sentir, avaliar, perceber como que isso funciona de verdade, né? O que é verdadeiramente constelação familiar. Não é o que estão falando ou fazendo aí fora, muitas vezes. Tá? Importante casos assim também. A gente fala muito nas lives e tudo mais da importância dos cursos presenciais, né? Exatamente. Porque assim, hoje, como a gente não tem ainda uma regulamentação, então virou modinha, muito curso online, muito curso express, né, de formar em final de semana para trabalhar. E isso é grave, porque piora muito o estado das pessoas, né? Eu sempre falo que aprender constelação presencial é difícil, quanto mais online. Meu Deus do céu. Eu era para estar rico, por exemplo, fazendo constelação online, fazendo curso de constelação online. Eu falei, não quero esse peso nas minhas costas. Porque tu carrega, né? Eu como professor acabo carregando você. A gente acaba carregando algo. Por isso que não vão longe, até porque eu não acredito em constelação, formação de constelação online. Não existe isso. Não. Né? Formar pessoas dentro de um campo tão fenomenológico, não é que online não funcione. É que você tem precisa viver, limitações. Né? Nada substitui um grupo presencial, né? As dinâmicas de conflito que acontecem no grupo, olho as no cores, olho no olho, o cheiro, são 5 sentidos prevalecendo naquele movimento de experiência. Quando você está distante disso, isso é comprometido, né? Porque fazer uma formação de constelação familiar, ela é um movimento de autopercepção, de autocura, de autoaprendizado de você com o seu próprio sistema. O Helling ensinava isso. Constelação familiar não é psicoterapia, é uma filosofia de vida. E ela ensina o quê? Olha para dentro, olha para a sua história. Aprende a se relacionar com a sua própria história para que você possa gerar um movimento de facilitar outros processos. Isso é muito importante. Viveu, sentiu, você pode explicar para o outro. Exatamente. É como que você vai ensinar um caminho que você nunca percorreu, né? Exatamente. Não tem como. O Helling falava, você só pode levar alguém a algum lugar onde você já está ou já foi. Isso a caminho daqui a gente estava falando sobre investigar as suas heranças e tal. É algo que a gente sempre indica para as pessoas, né? Conheça a sua história, né? De onde você veio, quem foram, né, as pessoas que vieram antes de você, de que forma elas viveram, porque isso traz muita bagagem para você encontrar ajuda naquele processo que você está vivendo, né? Às vezes você está
numa lealdade, está vivendo um Você momento identifica difícil. os padrões, né? Identifica os padrões ali da família e você fica mais fácil de você... Exatamente. Opa, peraí, né? Eu estou vivendo dessa forma, mas eu não estou vivendo por mim, estou vivendo por outro, né? Exatamente. Estou identificado com aquele outro, né? Exatamente. É um campo incrível, porque quando a gente olha para o corpo de uma forma geral, a gente vai perceber, por exemplo, que órgãos e vísceras têm uma correlação emocional, segundo a medicina tradicional chinesa, né? Quer... Não, pode continuar, ele Pode? travou aqui, eu vou encerrar. O Instagram derrubou ela. Ah, tá. Tá por aqui o... Aqui tá no O teu traço. ainda tá, o meu Instagram já derrubou. Vamos lá. A gente, quando pega o fígado, por exemplo, que segundo a medicina tradicional chinesa é um órgão yang, de natureza masculina, yang, né? E que tem a função de metabolizar mais de 500 enzimas diferentes a nível biológico, né? Mas ele carrega a emoção raiva, ou começa com irritabilidade, por exemplo, impaciência. Medo também? Não, medo são os rins. Rins, né? Rins, água. Fogo, tem a ver com fogo, né? No sentido de que é yang, mas é madeira, o fígado é madeira. E esse movimento carrega a emoção raiva, a raiva contida ou raiva expressa. E o fígado se manifesta no aparelho reprodutivo feminino, por exemplo. Ele manifesta-se no aparelho reprodutivo feminino. Então, todos os sintomas relacionados às disfunções no aparelho reprodutivo têm como base principal o fígado. É como se ele manifestasse, por exemplo, uma menstruação com coágulos, a endometriose, policistos, infecções urinárias que vêm junto com o aspecto da bexiga, por exemplo. É uma mistura, né? Vai se misturando as emoções internamente que vão comprometendo os órgãos internamente. A pergunta de um leigo aqui. Você falou da questão do sistema reprodutivo feminino. Geralmente a mulher tem bastante anemia, né? Por falta de ferro. E o ferro é liberado pelo fígado, né? Metabolizado no fígado, né? Sim. Mas olha só, né? mas olha só, o sangue por si só é essência feminina, função mãe. Nutrientes específicos dentro do sangue tem natureza mais feminina e natureza mais masculina. O ferro, por exemplo, é de natureza masculina. Então, a anemia é gerada, por exemplo, por um princípio da exclusão do masculino. Olha só. Por ausência de ferro, por exemplo. Né? Então, esse movimento é interessante porque, por exemplo, voltando ao fígado, a raiva ela se manifesta como uma emoção universal no aparelho reprodutivo feminino. É um órgão yang dentro de um aparelho yin, de natureza feminina. Sim. Então, geralmente, essas disfunções no aparelho reprodutivo feminino são geradas especificamente pela relação dessa mulher com o masculino, que carrega uma dor. Dentro de cada doença dessa vai ter uma perspectiva sistêmica diferente. A gente falou da endometriose, por exemplo. Né? Então, essa natureza é interessante porque o fígado também ele se manifesta nos olhos. Sim. As disfunções oculares são também geradas por uma disfunção energética do fígado, por exemplo. Né? Então, observa como o corpo ele tem uma inteligência orgânica e natural. Perfeito, né? Provocada por quê? Pelo movimento inconsciente da nossa experiência, principalmente de 0 a 7 anos, que não pode ser diferente, que gerou um aprendizado. Esse aprendizado, na realidade, é uma história que eu conto para mim mesmo, que vem de uma história maior, que, como eu falei, a gente nasce lascado, não tem jeito. Com o tempo a gente vai aprendendo, tem muitos recursos que podem ser utilizados nesse sentido, e que precisam apenas de um lugar de escolha, por exemplo, porque lidar com doença tem a ver com o princípio de escolhas adultas, né? Como eu quero me curar, mas quando eu falo eu quero me curar, muitas vezes eu vou para uma perspectiva de intenção de infantil. Eu vou utilizar de auto-boicote, de autoprocrastinação, de qualquer coisa que, por mais que eu diga eu quero me curar, o corpo vai dizer assim, ele está mentindo. Ele não quer se curar. Por isso eu vou crescer aqui dentro dele. Sim. É porque perde o ganho, né? Muitas Exatamente. vezes, se curar perde o ganho que está tendo. O carinho, o cuidado, o afeto, a presença das pessoas que ama, né? Para se curar, você precisa abrir mão do ganho que você está tendo com a doença, né? Exatamente. E isso é uma postura adulta. Exatamente. Por exemplo, a gente fala das psicopatologias diversas que existem nos sítios da vida. Esse campo de experiência é incrível. Eu falei no início que existem matrizes paternas, maternas e também existem matrizes paternas e maternas no campo de sintomas e doenças. E a bipolaridade, por exemplo, como uma psicopatologia, ela é
das duas funções biológicas, né? Tudo que motiva o campo da hiperatividade do cérebro vem dessa função aqui, ó. Tudo que diminui... Pai, tudo que eu falo aqui com o hábito de dizer que pai fica aqui atrás, para quem não conhece. E do lado de cá, tudo que coloca você para baixo, né, vem da função mãe. Então, assim, a bipolaridade é estado de euforia ou depressão, né? É ir na direção da dor do pai ou ir na direção da dor com a relação com a mãe. Então, eu fico variando o meu humor. Pai e depressão, mãe. Exatamente. Mas a dor vem dessa ir na direção do pai provocado na relação com a mãe. Sim. E ir na direção da mãe, que é a depressão, provocado pela relação com o pai. Então, essa variação de humor dentro da bipolaridade é um processo que também está conectado a princípios de perdas violentas dentro do sistema. Por exemplo, assassinatos, mortes violentas. Esses aspectos também vão gerar um nível de descompensação no cérebro, que é biológico, mas provocado por uma memória celular, ou seja, por uma experiência daquela pessoa. Entende? Então, repito, uma constelação familiar aplicada a sintomas e doenças tem uma intenção de diminuir a emoção inconsciente que gerou, através da memória celular, sintomas e doenças. O aspecto cérebro, função pai, a casa do pai, o ato de mastigar, evacuar, a função mãe, ossos e músculos, criança, por exemplo, né? E a gente divide essa parte como pai, como mãe, o aparelho reprodutivo como a criança. Você vai aprender isso de forma incrível, né? Quando a gente olha para as costas, a coluna, por exemplo, onde passa o meridiano da bexiga, onde tem todos os órgãos e vísceras ali, a gente vai compreender que cervical, função pai, torácica, função mãe, lombar, a criança, S1, S2, S3, sacro, ancestralidade. Então, sintomas relacionados a cada uma dessas vértebras específicas tem uma dinâmica sistêmica familiar que eu estudei e vou ensinar muito mais do que isso. No rosto, a gente consegue detectar sintomas de doenças, por exemplo, né? Parte do rosto. Nessa região específica aqui, onde nasce o meridiano do estômago, por exemplo. Né? É o início do meridiano do estômago. Então, toda essa região, ela tem pequenas marcas e expressões, pequenos movimentos de excesso ou falta de algo. Essa região fala muito de fígado, por exemplo. Né? É todo um processo que é desenhado no rosto a nível de sintomas e doenças. Mesmo que a gente faça uns procedimentos para tirar... Você pode fazer... Sempre aparece algo que vai indicar uma deficiência ou um excesso de algo, de uma substância específica, que é uma emoção, na realidade, que vai gerar informação de uma Me fale patologia. disso aqui, ó, que eu faço de tudo para tirar, não consigo. Me fale disso aqui. A brabeza, que todo mundo diz, por que tá brava? Eu não tô brava, gente. Esse é um movimento que correlaciona, a testa por si só, ela fala sobre a forma como você se relaciona com o pai, as emoções do pai. Então, essas marcas e expressões, geralmente são 3 linhas específicas da testa que falam sobre a forma como você se relaciona com níveis de consciência com o seu pai. Então, essa marca aqui do Bulldog, né? Ela é um movimento que fala muitas vezes de repulsa, de dificuldade, de entrega na relação com a função pai. Então, isso mostra muito uma dor que fala sobre essa... e não necessariamente é uma repulsa porque você faz esse movimento. Muitas vezes é o que você carrega dele, que gera uma repulsa. E pode ser, por exemplo, algo, porque isso aqui eu tenho da minha mãe, ela tem igualzinho isso aqui. Ela pode estar conectada àquilo que é a dor dela com o seu avô. Isso, eu ia dizer, eu posso estar trazendo isso também lá do de sistema, casa. exatamente. Do sistema, né? Também do sistema, exatamente. Faz sentido daí. Vocês viram como não existe receita pronta, né? Não. Eu perguntei já cheia de medo do que ele ia me falar, né? Mas daí eu já tinha perguntado. É do masculino, tem a ver com a função Sim. masculina no sistema. E isso gera, muitas vezes, dificuldade de tomada de decisão, gera um nível de tomar decisões muito mais pelas pessoas do que por você próprio, nesse campo de experiência. Às vezes são pessoas que pensam em excesso. Eu penso em excesso. Né? Pensam em excesso. Então, são vários sintomas que podem conectar a essa parte sistêmica de lealdade. Então, Ok, isso. foi uma prévia
bem simplificada do tema, porque ele é muito profundo, né? E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de terem me convidado a esse esse canal. Obrigado a vocês que ouviram essa live, vai estar aí gravada. Então, tchau, pessoal. Gratidão por tudo. Um beijo para vocês. Há muito tempo que eu não aparecia, porque eu não gosto de verdade de falar em câmera. Tamo junto. Somos 3, mas a gente vai aprendendo, assim, né? A gente vai aprendendo, vai se adaptando com essa novidade ainda para nós, né? Somos novos por aí.